Vamos para a nossa segunda pergunta. Outra coisa que vocês notaram no episódio foi que, apesar do Breno ter chegado elogiando, dizendo que buscou o melhor terapeuta, em alguns momentos ele é rude, ele é grosso, estúpido, né? Fala umas coisas de uma forma meio seca. E vocês destacaram que o terapeuta ele foi mantendo a paciência, mantendo tranquilidade, né? E aí, a gente viu na nossa aula de transferência da semana passada, uma das coisas que nos prepara para sermos terapeutas é perceber que a forma como o paciente me trata conta sobre o paciente. A forma como o paciente me trata está transferindo, está trazendo afetos de outras relações. Então, a forma como um paciente chega nos primeiros atendimentos diz sobre ele, sobre como é para ele estar em uma situação nova, sobre como é para ele estar em uma nova relação, sobre como é para ele estar na posição de alguém que pede ajuda, como é para ele estar em uma posição de falar de si e de seus sentimentos. E muitas pessoas têm muita dificuldade nesses aspectos, em estar em situações novas, relações novas, em pedir ajuda, em falar do que sente, em falar do que sofre. E, infelizmente, algumas pessoas se defendem disso tratando outras mal, né? Tratando outras de uma forma estúpida, tratando outras com frieza, com depreciação. E nós sabemos que não é com a gente, né? Até porque nós não estamos lá numa posição pessoal. Nós estamos lá num lugar de escuta, em que o que a pessoa sente e como ela fala do que ela sente importa. Mas nós também não somos de ferro, né? Não quer dizer que não vai mexer com a gente quando alguém for grosso, quando alguém for estúpido. E aí aqui é uma pergunta sobre agressividade, porque pode acontecer de uma pessoa ser agressiva com a gente, né? Vou ler a pergunta, diz assim: eu gostaria de saber se o paciente pode gritar com o terapeuta nas sessões e ser estúpido, agressivo com as palavras, a grosso modo. Tipo colocar o terapeuta na parede. Eu seria obrigado a atender o paciente mesmo que socorra uma vez ou alguma nas sessões de terapia? Olha, deixa eu dividir a pergunta. Nós nunca somos obrigados a atender alguém. Só que na posição de terapeuta, esse exercício reflexivo ele é muito importante. Eu pensar assim, se isso está me incomodando, por que está me incomodando? E se atender um paciente assim é um limite para mim, por que é um limite para mim? Né? Não estou dizendo só no caso da agressividade. Pode ter outras posturas, outras formas de agir, outros valores, né? Que a gente vai falar, não sei se eu vou poder escutar bem essa pessoa, não sei se eu vou poder conduzir bem o tratamento dessa pessoa, porque afinal de contas eu estou me sentindo incomodada, desconfortável, travada, tem algo ali que... Então nós nunca somos obrigados a atender alguém, nós sempre podemos encaminhar. Só que é importante que eu entenda o que está me levando a encaminhar aquele paciente. Né? Se eu me deparo com algo que é um limite para mim, o que está levando? Né? Claro, a agressão física é inadmissível. Então vamos imaginar que a pessoa me agrediu fisicamente ou me ameaçou. Eu vou dizer assim, olha, você me agrediu, posso falar por telefone, inclusive, né? Ou deixar a porta aberta, falar assim, olha, você me agrediu fisicamente, você me ameaçou de me agredir fisicamente. Para que uma terapia aconteça, é fundamental uma relação de confiança, é fundamental que eu possa me sentir segura para que eu escute você, que eu me sinta segura para que eu possa ajudar você. Como eu não estou me sentindo, eu não posso continuar te atendendo. A forma como você me tratou não é aceitável, é um desrespeito. Você não pode agredir fisicamente alguém que está numa posição profissional em relação a você. Afinal, você não pode tratar as pessoas agressivamente, seja quem for. Né? Você precisa de ajuda para lidar com essa agressividade e eu não posso ser a pessoa que vou te ajudar, porque você me desrespeitou.
A gente pode explicar, pode ser firme. Se vocês estão imaginando como que vai ser nas primeiras experiências de vocês, fiquem tranquilos, porque as primeiras experiências de vocês são nos estágios, são supervisionadas. Se for preciso medidas assim, vocês vão poder se colocar, vão poder se preparar antes na supervisão, vão ter orientação, né? E se por acaso, nas primeiras experiências de vocês tiverem algum paciente que vai estar agitado, que vai estar exaltado, ou que vocês se sintam desconfortáveis, lá no CPA tem a psicóloga que é a responsável técnica, que é a Mona, tem a Roseli, que fica na recepção. Então, assim, vocês não vão estar sozinhos, tá? Então, imaginando que essa pergunta seja sobre a integridade física, eu tenho medo de ser agredido, né? A resposta é, você pode sim colocar esse limite e a pessoa precisa entender que ela não pode te agredir fisicamente. A pergunta é, eu sou obrigado a atender? Não, nós nunca somos obrigados a atender. Mas vamos imaginar que a pessoa me incomoda por uma outra questão, porque ela fala muito de um valor que eu não tenho. Vamos imaginar que é uma pessoa muito preconceituosa e isso eu preciso trabalhar na minha terapia, porque que na posição de terapeuta eu não estou sustentando a escuta de alguém preconceituoso, mas que está vindo me pedir ajuda, né? Porque é muito raro que alguém, né, com padrões, por exemplo, machistas, que acham que homem que é homem não sofre, não chora, não tem sensibilidade, buscar ajuda terapêutica. Pode ser que o machismo da pessoa me incomode, mas aí eu vou entender que eu estou numa outra posição, não é uma posição pessoal. E aí eu vou perceber, não é comigo, é uma forma de se relacionar com o mundo que ele desloca, que ele transfere para a relação terapêutica. Mas se é um limite para mim, nunca é algo que diz respeito só ao paciente, também diz respeito a mim. Então é importante que eu leve esse limite para a terapia. Aí a próxima parte da pergunta, ó. Eu serei obrigada a atender o paciente, mesmo que socorro uma vez ou algumas nas sessões, se a pessoa foi estúpida, se a pessoa foi agressiva? No início, como nós estamos vendo, a gente vai perceber essa forma de tratar como algo que a pessoa traz de outras relações, como algo que a pessoa traz da história dela, do conjunto de afetos predominantes na história dela, né? Mas a gente pode ser firme e dizer, olha, você me desrespeitou, você teve uma fala depreciativa, né? É importante que você não me trate assim. A gente pode inclusive falar, olha, eu percebo que você me diminui, né? Porque em outras situações da sua vida foi assim que você se sentiu mais seguro, diminuindo outras pessoas. Mas o espaço terapêutico é um espaço que a gente tem para trabalhar suas emoções. E tem para trabalhar posturas que te fazem sofrer e fazem outras pessoas sofrer. Então eu não gostaria que você voltasse a me tratar assim. A gente pode ser firme, a gente pode sinalizar que se continuar, né, vai precisar ser interrompido o tratamento. Mas a gente também tem uma flexibilidade de entender que algumas das formas da pessoa tratar, ela não está fazendo no automático, conscientemente. Ela faz porque ela carrega consigo essa postura. Então, para responder, o que eu diria é, nos primeiros atendimentos vocês estarão em supervisão na faculdade e ao longo da vida como terapeutas eu sempre sugiro a supervisão, até que é para a gente conseguir identificar, esse é o meu limite? A forma como o paciente está me desrespeitando é algo que realmente eu preciso colocar um ponto final e falar assim, não dá? Né? Ou eu posso enxergar o jeito que o paciente está falando comigo como algo que vai me trazendo mais sobre ele. Não é algo que tem como eu responder no geral, é caso a caso. E vocês, tendo acompanhamento, né, uma escuta auxiliar, também vão saber identificar.